Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para estudarmos a Bíblia. É motivo de sermos agradecidos a Deus por este dia de vida que Ele nos concede e pelos momentos que teremos estudando a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a vocês que estão espalhados por várias partes do mundo e que acompanham conosco os estudos da Bíblia. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Roseli Casaril e família são de Francisco Beltrão, no Paraná. Lídia Martins é de Ouro Branco, Minas Gerais. Ruth Paixão de Almeida e Paulo Almeida são do bairro da Glória, em Vila Velha, Espírito Santo. E Amara Macedo é de Ilhéus, na Bahia. Leônidas Bezerro é de Palmas, Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida que estás nos concedendo. Obrigado pelos momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos que estão acompanhando os estudos conosco. Cada um tem suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Visita-os, abençoa-os conforme a Tua vontade. Que cada um seja fortalecido na fé, na esperança da breve volta do Senhor Jesus. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, Tu também os conheces. Queiras estar com eles, concedendo as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo desta série, Deus e a Aliança com o Seu Povo. Nós, esta semana, estaremos falando sobre a criação do mundo e a entrada do pecado, e logo depois Deus fazendo a aliança com Adão e Eva e estendendo essa aliança para toda a humanidade. Sabemos que quando Deus criou este mundo, era tudo perfeito. Como nós falamos ontem, cada dia que Deus terminava a sua obra, até o quinto dia, Deus dizia que era bom tudo aquilo que Ele havia criado. E depois, então, no sexto dia, quando Deus, Ele criou a sua obra-prima com as suas próprias mãos, Adão e Eva, Deus disse que era muito bom. Sim, irmãos, a criação de Deus é perfeita. Infelizmente, muitas pessoas não creem que o mundo foi criado por Deus e é mantido, sustentado por Deus. E como nós sabemos, nós hoje estamos vivendo num mundo em que vemos muitas catástrofes, muitos desastres naturais, nós vemos muitas enfermidades, muitas epidemias, nós vemos terremotos e tudo isso não estava nos planos de Deus quando Ele criou o mundo. Mas, em consequência do pecado e a destruição da natureza pelo ser humano, essas coisas vão acontecendo cada vez mais. E o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que estas coisas estariam acontecendo exatamente com grande intensidade antes da sua vinda, a segunda vinda que nós estamos aguardando. E então tudo isso que está acontecendo ao nosso redor são sinais de que este mundo está chegando ao fim. Agora, muitas pessoas pensam que o mundo será destruído com um apocalipse, como muitas pessoas dizem, e falam que é o apocalipse. Aí nós pensamos naquela destruição. O mundo, amigos e irmãos, vai ser destruído com a vinda do Senhor Jesus. Os céus serão abalados e haverá terremotos, haverá grandes calamidades, e Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, os salvos se alegrarão, abraçarão um ao outro,
porque Jesus está cumprindo a sua promessa que ele iria voltar. Os salvos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e os mortos salvos ressuscitarão também transformados, e juntos subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Os ímpios, eles serão mortos pelo esplendor da glória de Deus, e então este mundo ficará um caos, não ficará nenhum sobrevivente após a segunda vinda do Senhor Jesus. E isso estará durante 1000 anos, essa terra desolada, e aí depois, sim, Jesus, a nova cidade, e nós, os salvos, estaremos descendo para que essa terra seja renovada, e aí habitaremos aqui com o Senhor para todos sempre. Mas o assunto desta semana, nós estamos falando isso para que possamos entender quando Deus criou o mundo perfeito. E aqui em Gênesis capítulo 1, e no verso 27, nós lemos: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós pensamos em Deus com um corpo como o nosso, não é mesmo? Nós imaginamos Deus um ser pessoal, mas a palavra de Deus nos diz que Deus ele é espírito. Então Deus, nós não podemos imaginá-lo assim com uma forma. Agora, como é que nós então somos a imagem e a semelhança de Deus? Exatamente na nossa faculdade de raciocinar, de pensar, de decidir. Deus nos criou com o livre arbítrio, escolher entre obedecer ou desobedecer. E Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele nunca cometeu erro, mas ele sabe o que é a consequência de um erro. Então Deus ele é perfeito. E quando Adão e Eva foram tentados, lá naquela árvore da ciência do bem e do mal, Satanás disse que eles seriam iguais a Deus, conheceriam o bem e o mal. Só que Deus conhece o mal porque ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe as consequências, e Adão e Eva conheceram o mal na sua própria pele. O sofrimento que eles passaram a ter após ter comido daquele fruto, e nós também sofremos até hoje em consequência, e nascemos com essa tendência pecaminosa. E quando então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, nós vemos que o ser humano foi criado distinto, diferente de todas as demais criaturas. Nada se assemelha ao ser humano. Por quê? Porque nenhum ser vivo criado, os animais, os peixes, as aves, eles não têm raciocínio, eles não pensam. O animal ele tem instinto, mas ele não tem raciocínio, ele não pensa. As aves também, os peixes. Agora, o ser humano foi criado com esta característica especial de pensar e decidir se quer obedecer ou desobedecer. Nós lemos também aqui em Gênesis capítulo 2 e no verso 7, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então, quando Deus criou Adão, foi do pó da terra, nós imaginamos Jesus ali abaixado, com as mãos sujas de barro e trabalhando aquele boneco e moldando, e quando estava pronto, então Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. É a vida eterna que Deus colocou no ser humano, só que essa vida eterna estava condicionada a obedecer a Deus. Se desobedecessem, perderia a vida eterna. Então, nós ficamos nos lembrando hoje, com essa pandemia, quantas pessoas estão com falta de ar, não podem respirar. E é Satanás, irmãos, que faz isso, tentando tirar a vida da pessoa com o fôlego que Deus deu, que Deus colocou no ser humano. Irmãos, Satanás é terrível, ele é astuto. Satanás ele quer nos destruir, ele quer nos matar, e é isso que ele está fazendo com este vírus que está por aí, por toda parte. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nós nos mantenhamos com vida e adorando e servindo este Deus maravilhoso. Aqui ainda em
Gênesis 2, dos versos 18 até o verso 25, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. E dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então aqui fala também da criação da mulher. E como todos nós sabemos, o homem não é superior à mulher. E nem a mulher é superior ao homem. Os dois precisam estar juntos. Diz aqui a palavra de Deus: o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E então serão dois, uma só carne. Os dois precisam estar em comum acordo, haver entendimento entre os dois, um respeitar ao outro e um estar a serviço do outro, procurando crescer juntos, especialmente no sentido espiritual, no conhecimento do nosso Deus. E como nós dissemos, quando Jesus ele se encontrou com aquela mulher lá no poço de Samaria, a mulher samaritana, no verso 25, verso 24 do capítulo 4, Jesus ele disse para a mulher samaritana: pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim, nós imaginamos Deus com uma forma igual à nossa, como ser humano, mas Deus ele é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã dando sequência a este nosso primeiro estudo, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.